Eu quero já começar trazendo a dobrada de aposta, para variar, né? Sempre dobrando a aposta do regime que a gente vive hoje com relação ao pedido do Bolsonaro para comparecer à posse de Donald Trump nos Estados Unidos. O Procurador-Geral da República, Paulo Gustavo Goné Branco, ele se manifestou contra. Ele falou que a solicitação do Bolsonaro, prestem bem atenção, não evidencia interesse público e que o ex-presidente não ocupa cargo público. Na quarta-feira, ontem, ele falou que não vai devolver, não é para devolver, ele opinou. Quem vai decidir é o Moraes. Ele opinou nesse sentido. Eu quero ler só um trecho dessa matéria, que ele fala o seguinte: não tem evidência, abre aspas, de interesse público que qualifique como impositiva a ressalva à medida de cautela em vigor. É ocioso apontar que o requerente não exerce função que confira status de representação oficial do Brasil à sua presença na cerimônia oficial nos Estados Unidos. O requerente não apresentou fundamento de especial relevo que supere o elevado valor de interesse público que motiva a medida cautelar em vigor. Tira o juridiquês, você vai ouvir blá, 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 não dou o passaporte porque não tem interesse público. Agora, Holiday, interesse público é prender inocente do 8 de janeiro e criar um reino de terror como eles têm criado, né? Esse é o interesse público dessa galera, Holiday. Pois é, né? Estamos aí diante de mais um ato de ousadia dessa ditadura. E o que mais me impressiona é o Procurador-Geral da República ter a coragem de assinar um documento desse. Não sei se ele escreveu de fato, né, mas assinou, e dizer que não há relevância, olha isso, não há relevância pública nessa viagem. Nós estamos falando de um ex-presidente da República, só pelo fato de ser um ex-presidente da República, já deveria haver um cuidado na análise desse pedido. O próprio Sérgio Moro, na operação Lava Jato, quando Lula foi condenado à prisão, inclusive diz isso na sua decisão, que leva Lula à prisão. Em respeito ao cargo que ocupou, ocupará uma prisão de Estado-Maior. Ou seja, o cargo que ele ocupou, já lhe dá direito a uma análise diferenciada disso e já traz a relevância necessária, porque ele teve mais de 58 milhões de votos. Além disso, nós estamos falando da posse do presidente da República no país mais importante do planeta, do líder das democracias, o país mais importante do Ocidente. Quer dizer, não há que dizer que não há relevância pública, ele não está convidando um cidadão comum, não é alguém que foi lá no site, se inscreveu para participar da posse, é o próprio presidente da República de um outro país convidando alguém, e o Poder Judiciário, pelo menos até aqui, tentando negar essa viagem. Vamos lembrar o seguinte, o Pavinato lançou um tweet há pouquíssimo tempo agora, depois que a gente entrou no ar, lembrando um fato interessantíssimo. Em 2018, quando Lula foi condenado em primeira instância, se eu não me engano, o Cristiano Zanin entrou com uma petição pedindo uma autorização para que o Lula pudesse viajar, vejam vocês, para Etiópia. O sujeito tinha sido acabou de ser condenado e pediu essa autorização. E na época o Cristiano Zanin disse o seguinte, que mesmo condenado, os direitos constitucionais de ir e vir ainda permaneciam, porque cabia a ele diversos recursos que a Constituição ainda lhe permitia. Hoje, Cristiano Zanin, vamos lembrar, também é ministro do STF. E a gente tem um trecho aqui de um vídeo, vamos colocar para vocês, para o Wagner falar a respeito. E a Procuradoria-Geral da República se manifestou contra a devolução do passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele tenta recuperar o documento para participar da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. A apuração é do nosso analista Theo Cury. No documento, o Goné afirma que a viagem desejada pretende satisfazer interesse privado de Jair Bolsonaro e que não é imprescindível. Diz ainda que a situação descrita não revela necessidade básica ou urgente, nem evidencia
nem evidência, de interesse público. Na petição, o PGR ainda diz, abre aspas, o requerente não exerce função que confira status de representação oficial do Brasil à sua presença na cerimônia oficial nos Estados Unidos. Fecha aspas. Ô Wagner, se o Bolsonaro fosse assessor de um vereador petista ocupando cargo público, aí satisfaz o requisito que eles acabaram de inventar. E tem outra coisa, Wagner. Não tem em nenhum lugar esse requisito, né? O único requisito para você manter o passaporte de alguém é com a perspectiva da pessoa se evadir da investigação, fugir do país, num caso regular, onde a pessoa não é perseguida. Quer dizer, olha quanta coisa vai se avolumando no caso do Jair Bolsonaro, Wagner. Eu confesso que eu estava bem curioso para saber o que o Xandão faria sobre isso, né? Ainda não tomou uma decisão, porque essa jogada do Trump, que foi quem teve interesse pessoal em convidar o Bolsonaro, colocou o Supremo como todo, especialmente o Alexandre de Moraes, numa situação onde ele não tem muito como ganhar, né? É o clássico, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque se ele permite o Bolsonaro ir até a posse, você coloca ainda mais em dúvida essa postura, né? De por que então o Bolsonaro está sem passaporte, né? Você coloca em xeque essa decisão. Ao mesmo tempo que o Bolsonaro, obviamente, se aproxima mais do Trump e pode falar das coisas que estão acontecendo aqui no Brasil. E se eles tomam esse caminho, adotam esse outro caminho que o Gonei está sugerindo, de tentar inventar uma desculpa qualquer para impedir que ele possa ir até a posse do Trump, você evidencia ainda mais a perseguição política contra o cara, além de peitar o Trump. Porque ele está pessoalmente interessado na presença do Bolsonaro. Inclusive, quebrando um pouco o protocolo, né? Não é comum que os americanos levem chefes de Estado, ainda que o Bolsonaro hoje não ocupe essa posição, mas não é comum, né, fazer esses convites para a posse, mas dessa vez o Trump abriu exceções justamente para mostrar apoio a algumas figuras, como a Meloni na Itália, como o Milei na Argentina, e claramente foi uma demonstração de apoio ao Bolsonaro. E essa demonstração por si só já colocou em xeque, né? Foi uma jogada forte contra o Alexandre que não tem muito para onde ir. Eu acho que o Gonei está tentando testar o cenário para ver se cola. Não vai colar. Eu não acho que tem algum caminho que eles possam escolher que vá funcionar nessa altura do campeonato. Mesmo que o Bolsonaro seja impedido de ir, eu acho que quem sai derrotado dessa situação acaba sendo o Xandão de qualquer maneira. Porque o Trump vai levar isso para o pessoal, muito provavelmente, vai servir de argumento mais para frente para mostrar que o que a gente vive no Brasil já não é mais uma democracia mesmo. E o argumento que eles estão tentando desenhar, como não poderia deixar de ser, é ridículo, né? Falar que não existe interesse público. Pelo amor de Deus, né? É óbvio, você percebe pelo clamor das pessoas nas redes sociais, nas ruas e em tudo que é lugar que o Bolsonaro continua sendo uma figura totalmente aclamada, popular pra caramba no Brasil. E como é que não seria de interesse público ter a presença dele na posse, como bem disse o Holliday, do presidente da principal democracia, a maior democracia de todas. Então seria um prestígio, sim, grande para o Brasil ter lá um representante. E é ridículo ver o STF tentando de toda forma impedir isso, mas eu acho que não vai acabar bem para eles de qualquer maneira. E nessa novela, Drilis, a gente já está na quinta-feira. A posse vai ser agora o evento na segunda-feira. O Moraes, ele está fazendo aquilo que a gente tinha já antecipado, né? Ele fica cozinhando para depois oferecer uma posição que claramente tem o apoio do sistema que faz parte do espectro de influência dele. Porque PGR, para mim, e Alexandre de Moraes, se você olhar a quantidade de ilicitudes cometidas, tem uma relação de cumplicidade plena e absoluta aí. Veja bem, essa é uma ditadura omissa, é uma ditadura enrustida, é uma ditadura envergonhada que não diz a que veio. Quando o Moraes fala que o Bolsonaro não deu a devida documentação, o protocolo devido de um documento expresso em papel, ele está simplesmente se colocando, ele sabe que ele negando
a possibilidade do Bolsonaro ir à posse do Trump, ele está escancarando para o mundo, quer dizer, escancarando mais uma vez, pela milionésima vez, né? Que o Brasil é uma ditadura que impede que um ex-presidente, sem ter cometido nenhum ilícito, que um ex-presidente, simplesmente tendo convidado embaixadores para averiguarem o processo eleitoral, simplesmente foi condenado, foi tornado inelegível, tem a possibilidade de ser preso e tem o passaporte retido. O que é isso? Sintoma de uma ditadura. Então, quando ele nega isso de maneira covarde, quando ele negasse isso, ele ia ser visto como ditador. Agora, de maneira covarde, o que ele faz? Ele arruma um protocolo burocrático para que Bolsonaro não vá à posse e que ele, Alexandre, se sinta completamente irresponsabilizado pelo ato. Então, ele joga para a PGR, que também é uma indicação política progressista, pseudo-progressista de esquerda, ou eventualmente oportunista, que se adequa a essa ditadura enrustida, que é o Paulo Gonet, da Procuradoria-Geral da República, e a PGR dá uma resposta pior ainda do que a exigência de um convite protocolar feito em papel. Ou seja, fala que não é do interesse público. Mas quando foi que alguma vez um presidente ou ex-presidente ir na posse de outro presidente é de interesse público, meu Deus? Isso é interesse privado. Isso é interesse exatamente simbólico de um ex-presidente que é convidado por presidente da maior nação do mundo, a maior potência econômica e social e cultural do mundo, que são os Estados Unidos. Então, assim, isso é sintoma de uma ditadura patética, que é o Brasil. O Brasil é tão patético quanto uma ditadura de chicana, como a da Venezuela, como a de Cuba, como a Nicarágua. A única coisa que a gente não faz ainda é matar e torturar as pessoas de maneira clara e óbvia. Mas tortura a razoabilidade. Como é que um presidente é convidado por outro para ir na posse dele e não recebe porque não protocolou em papel ou porque eventualmente não é de interesse público? O que é de interesse público, o que vai ficar marcado e tatuado como interesse público é o fato que o Brasil é uma ditadura e é uma ditadura ridícula. Se o Trump vai reagir a isso, eu não sei. Eu, sinceramente, não sei, Marco Antônio. Talvez ele tenha mais coisas a fazer na presidência. Quem tem que reagir a isso, quem deveria reagir a isso, é o brasileiro. O brasileiro, estou falando das pessoas aboletadas dentro das instituições. Jornalistas, políticos, influenciadores. Agora, a maior parte dos jornalistas anui com essa ditadura patética. A Rede Globo anui com essa ditadura patética, não é? A maior parte dos políticos anui. E eu estou falando de políticos de direita também. Por covardia, por omissão, por adequação ou por um sistema de uma coisa pior, que é o narcisismo. Que é o narcisismo que olha para o próprio umbigo, o sujeito que deveria usar seu poder para poder fazer algo para as pessoas, faz apenas por si mesmo e não enxerga que a gente está numa ditadura que oprime e constrange não só o presidente Bolsonaro, mas como milhões de brasileiros e milhares de pessoas presas, censuradas e perseguidas nesse país que está em um caminho completamente patético de uma ditadura completamente esdrúxula. E eu ainda vou render um pouco essa pauta, porque a gente tem um print do Wall Street Journal, tá? E a gente tem aqui do Leandro Ruschel falando a respeito desse print, porque ele está traduzindo a matéria que está em inglês, tá? A matéria do Wall Street Journal é sobre o convite ao Bolsonaro para a inauguração, né, a posse do Donald Trump. E ele coloca o seguinte, tá? Eu vou ler aqui o post. Trump pode importar tarifas ao Brasil por conta da perseguição contra Bolsonaro. Segundo o Wall Street Journal, um dos mais influentes jornais do mundo, a perseguição judicial contra Bolsonaro, com impedimento da sua ida à posse de Trump, abre espaço para a imposição de tarifas comerciais contra o Brasil. Abre aspas da matéria. Pessoas próximas ao futuro governo Trump dizem que a recusa até agora por parte do tribunal em permitir que Bolsonaro viaje aos Estados Unidos ameaça prejudicar as já frágeis relações da equipe de Trump com o governo de esquerda do Brasil. Autoridades ligadas a Trump também traçam paralelos com o que o presidente eleito classifica como uma caça às bruxas conduzida pelos tribunais federais e estaduais dos Estados Unidos contra ele. Ou seja, o Trump já sentiu isso na pele. Continuando. A pior maneira do governo Lula iniciar seu relacionamento com o governo Trump é usar o aparelho estatal contra seu opositor político, disse uma pessoa próxima à nova administração, descrevendo o termo em inglês. Weaponization, com o uso de poderes, usar como arma, né, o uso de poderes governamentais, instrumentalizar o uso de poderes governamentais para eliminar rivais. Donald Trump sabe exatamente como é isso. Então, a gente está olhando aqui essa situação toda. Eu queria ouvir um tweet de vocês a respeito disso, porque tem muita gente que fala, nossa,
Agora, com a sanção americana, o negócio vai. E eu bato muito na tecla que a única coisa que tira a gente desse regime é rua o tempo todo. Na ditadura não tem opção. Ou você vai para a rua, gritar e fazer alguma coisa para melhorar, ou a gente vai ficar enxugando gelo aqui. Não tem muita saída para isso. Como é que vocês enxergam isso, Holiday? Isso me lembra uma matéria da Folha, falando dos bastidores do STF, assim que o Trump ganhou, né? E aí a matéria dizia o seguinte, que pouco antes de entrar ali no plenário do STF, alguns ministros estavam fazendo piadas sobre a vitória de Trump, entre eles Alexandre de Moraes. Uma das piadas foi: qual de nós vai ter o visto cancelado primeiro? Evidente que foi um dos ministros que vazou isso, justamente para trazer a público essa mensagem de que eles não se importam com a vitória de Trump, não se importam com possíveis retaliações. Se isso é verdade ou não, não sabemos, mas é o recado que eles querem transmitir. E me parece que Alexandre de Moraes e o governo Lula realmente não vão abaixar a cabeça só por conta de pressões internacionais, ou de possíveis pressões internacionais, né? Então, realmente, o destino do Brasil está nas mãos dos brasileiros. Wagner e Adriles, eu quero deixar até aberto para a gente conversar a respeito disso. Como é que vocês enxergam essa situação, Wagner? Cara, eu acho que a ferramenta, todo o sistema ele vai se movendo meio que ao mesmo tempo. É difícil você falar... Porque todo mundo fala que o processo de impeachment, claro que isso se falava mais especificamente do presidente, porque a gente está vendo que é mais difícil impeachar um ministro do STF, porque eles próprios conseguem agir contra isso, né? Mas você precisa de várias coisas. Você precisa do crime, da justificativa legal para o impeachment, você precisa da indisposição dentro do meio político mesmo, então ele precisa perder o apoio político, e também precisa da pressão popular. Uma coisa costuma levar a outra. Eu acho que tudo que a gente vê acontecendo no exterior hoje em dia, né, quanto mais fica evidente para o resto do mundo que já não vivemos uma democracia, mais isso ajuda a fazer com que dentro do Brasil essa percepção também aumente, e faz com que o desgaste do próprio STF aumente com diferentes núcleos do país. Então você percebe que o STF, desde que essa briga com Elon Musk começou, especialmente com Elon Musk, ele se desgastou bastante com a imprensa nacional. De repente, já não é mais atípico você ver Folha de São Paulo, Estadão, criticando o STF, coisa que até pouco tempo atrás não acontecia. Quando você tem a imprensa começando a bater mais no STF, parece que muitas pessoas sentem que agora é permitido você também se manifestar contra. Então, as pessoas até pouco tempo atrás tinham medo de se manifestar, esse medo ele vai se dissolvendo à medida que parece que é possível e que a pressão aumenta. Então, eu acho que tudo vai acontecendo meio que ao mesmo tempo. No momento em que você sente que tem um inimigo mais forte travando essa batalha do seu lado, que é o Elon Musk, que é o Trump, agora até o Mark Zuckerberg entrou na briga, você se sente mais confiante até para ir para a rua se manifestar em relação a isso. Então, eu acho que é difícil você dizer, porque todas as engrenagens vão se movendo para a mesma direção ao mesmo tempo, até que o desgaste seja completamente insustentável e a gente consiga chegar nesse objetivo. Mas essa é a questão, Adriles. O desgaste nesse ritmo se torna insustentável ou, por exemplo, pode acontecer como a gente vê com muita rapidez e muita facilidade? Eu estou super aberto a fazer esse debate com qualquer pessoa a qualquer momento. Vem a pauta do Fora Lula e toma todo mundo de assalto, assim, na surpresa, por conta do que aconteceu, que foi, para mim, não deixa de ser importante, um fenômeno para furar bolha e trazer as pessoas. Agora, liberdade de expressão é uma coisa, Lula é outra coisa. Alexandre de Moraes é uma coisa, Lula é outra coisa. A gente tem que diagramar a matriz do maior problema nacional que a gente tem hoje, Adriles. Está mudo. Tira do mudo rapidinho. Você tocou no ponto nevrálgico, Marco Antônio. Deixa eu te falar uma coisa que talvez assuste outras pessoas. Se o Lula cair, se o Lula for empichado, eu acho que a questão da liberdade de expressão e da democracia brasileira vai ficar muito, mas muito pior. Sabe por quê? Você coloca o Geraldo Alckmin na presidência da República, aí vai ser a apoteose do sistema. Entendam,
O Lula é um presidente da República que foi tirado da cadeia para voltar ao poder, para se adequar ao molde anticonservador, antidireita, anticristão, antibolsonarista, coisa de uma estratégia do STF. Ninguém está nem aí para o Lula. O Lula ali é um boneco num jogo de xadrez, um jogo de xadrez violento, agressivo, sem nenhum tipo de estratégia para destruir a direita brasileira. É simples assim. Se o Alckmin toma a presidência da República, alguém acredita mesmo que as liberdades individuais vão ser ressuscitadas no país? É evidente que não. Talvez até se recrudesça a perseguição, a censura, a falta de processos legais, os crimes, as tipificações criminais que não existem na Constituição, porque aí vai ter uma legitimidade. Olha, não é sobre o Lula, é de uma direita prudente e sofisticada. Você acha que o Alckmin não vai tomar exatamente esse poder? Talvez haja até uma melhoria, uma pequena melhoria na economia para arrefecer completamente o espírito democrático de liberdade de expressão, para as pessoas continuarem a ser perseguidas, e o Alckmin vai dar uma dizentão, eu não sou direita, não sou esquerda, não sou extremista, e eventualmente todo mundo vai levar lambada. Então é uma tática completamente absurda. É claro que o Lula é um péssimo presidente, que o PT está arruinando o país, está levando o país para o buraco, mas o país já está cavando o buraco de uma destruição da democracia, da liberdade de expressão, há muito tempo. E eles não estão interessados, eles, os ministros do STF, que são quem realmente mandam no país, não estão interessados em quem seja o presidente. Se for o Alckmin, vai ser melhor para eles. Então a luta, de maneira bem clara, não é pelo impeachment do Lula. Eu adoraria que o Lula caísse. Eu adoraria que não tivesse um governo do PT. Mas se houver outro governo, vai ser melhor. O governo Alckmin vai ser melhor para a ditadura. Eu até acho que do STF do país. Eles vão perseguir muito mais, tendo a legitimidade de um presidente que eventualmente é visto no país como de direita, ou de uma direita soft. É a prerrogativa que eles têm para arrebentar de vez com a democracia, com as pessoas, em nome da defesa do legítimo Estado democrático de direito. A direita permitida, né? Eu acho que a gente tem... Claro que o PT também ataca a liberdade de expressão, mas são dois problemas diferentes. O Lula é catastrófico para a economia, o Xandão é catastrófico para a nossa liberdade. Uhum. Então é até uma questão de princípios. E por princípio, eu acho que a nossa liberdade é mais importante nesse momento. É claro, ela é mais importante. Desculpa, Wagner. Não, eu ia falar só que é claro que mais 2 anos de governo Lula serão terríveis para a economia do Brasil. Basta ver o que eles estavam querendo fazer agora há pouco com o Pix. E que eles podem ter recuado, mas não vão desistir. Eles precisam de mais arrecadação. Então, vai continuar piorando. Só que a prioridade é o Xandão, porque sem liberdade a gente não tem mais nada, né? Então, eu concordo. E tem uma coisa importante aí, e eu não quero também estender muito, mas o fundamento pelo qual eu acho que o impeachment do Moraes é mais importante não tem nada a ver com uma ideia que já foi transmitida por outras pessoas, que é, deixa o Brasil sangrar, agora não tem impeachment de ninguém, deixa o Brasil sangrar. Que eu lembro que estavam falando isso no final do ano passado, lembra disso, não? Tinham puxado o negócio do impeachment do Lula também, e muita gente falou, não, deixa sangrar, agora tem que sangrar. Eu não sou a favor disso. Até no negócio da escala 6x1, que é prejudicial para eles. Eu já estava na direção de, tipo, se eles querem, essa bomba vai estourar no colo do governo, então. E eles acabaram com esse assunto da escala 6x1, né? Enterraram isso aí completamente. Enterraram. Não era do interesse do governo Lula isso. E o meu ponto é sempre no sentido de que todas as grandes mobilizações em torno de pautas específicas envolvem uma energia e um investimento gigantescos. Então você coloca toda essa energia para mobilizar as pessoas para fazer algo que, na minha opinião, não tem efeito, como bem disse o Adrilles, pelo contrário, pode piorar a perseguição. E o cara que está cometendo todos os crimes, o grupo dele lá no Supremo, a máfia que está instalada lá, continua.